Olá, boa tarde. Vou apresentar alguma coisa hoje para vocês sobre infecções do sistema respiratório. Vou compartilhar minha tela aqui, um slide. Então, a gente vai falar sobre infecções respiratórias e um pouco sobre Covid. Evidentemente, não é possível nós abordarmos a Covid inteira e muitos dos assuntos que são trazidos à aula de graduação vocês já são sabedores pela imensa oferta de informação que certamente vocês têm tido em fontes adequadas. Entretanto, nós vamos finalizar essa aula com algumas considerações sobre a Covid. Primeiro, mostrar, né, que sistema nós vamos falar, é o sistema respiratório, que é dividido fundamentalmente em sistema respiratório superior, onde está nariz, faringe, ouvido médio, e onde nós temos uma ampla e diversificada microbiota normal, e o sistema respiratório inferior, que tem a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolo e alvéolo, que não são estéreis, mas tem uma microbiota normal, uma microbiota presente, residente, mais limitada que aquela do trato superior. Basicamente, sobre o que diz respeito a agentes infecciosos, esse sistema tem como função proteger, seja através de defesa mecânica, movimento ciliar, pelos, etc., ou defesa imunológica, e eu acrescentaria aqui também a proteção com a própria microbiota à invasão de agentes, eventuais agentes patógenos. Então, o roteiro é simples, nós vamos falar de uma infecção bacteriana do trato respiratório superior, mencionar algumas infecções virais também dessa parte do sistema respiratório, e depois a mesma coisa em relação ao sistema respiratório inferior. Então, o sistema respiratório superior, eu vou destacar aqui a faringite streptocócica, que possivelmente já foi abordado pela professora Daniela. O grande agente aqui, o Streptococcus pyogenes, e tem uma importância bastante significativa de fazer um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes uma faringite cursa sendo uma infecção viral, não bacteriana, portanto, e o uso de antibióticos em nada resulta de benefício ao paciente, muito antes pelo contrário. Tanto é negativo tanto para o paciente que não necessita o tratamento com antibiótico, como para a população de uma maneira geral, na medida em que nós fazemos o uso equivocado e aumentamos a pressão seletiva para micro-organismos resistentes. Então, esse diagnóstico diferencial é bastante importante. Ele fundamentalmente é feito através de cultivo, de bacterioscopia cultivo, ou feito através de outras metodologias, como moleculares ou aglutinação em látex. Além desse agente, Streptococcus pyogenes, outras bactérias sim podem estar envolvidas em infecções respiratórias do trato superior, como é o caso do pneumococcus, Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, esses menos frequentes, mas também possíveis de serem agentes etiológicos de infecções respiratórias aí. O que deve ser dois pontos devem ser bastante ressaltados, reforçados, é que, primeiro, a grande maioria das infecções do trato respiratório superior são de origem viral. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que, numa coleta de amostra direto da faringe, há que se ter muito cuidado com o ruído da microbiota normal, já que nós sabemos que essa é uma região bastante rica e diversa de micro-organismos. A grande preocupação com as infecções faríngeas por Streptococcus pyogenes, que a professora Daniela possivelmente tem falado, eu vou bastante mais rápido aqui, são sequelas pós-infecciosas, sequelas oriundas da resposta imune contra o Streptococcus pyogenes. E as principais é a febre reumática e a glomerulonefrite aguda, que são ditas doenças não supurativas relacionadas ao Streptococcus pyogenes, porque ele não está mais presente. Na verdade, é uma reação cruzada com anticorpos que foram formados
para interagir com os Streptococcus pyogenes e, por semelhança química, acabam interagindo com outras estruturas do nosso organismo. O mais grave delas é a febre reumática, que é uma sequela relacionada à faringite, como nós já dissemos. Só algumas cepas, isso é um assunto que ainda se aborda pouco, mas não são todas as cepas de Streptococcus pyogenes que estão relacionadas. Há que ter uma variação numa proteína chamada proteína M, que é uma espécie de filo, né, do Streptococcus pyogenes. Só alguns dos Streptococcus são capazes de causar febre, está relacionado com febre reumática. E essa lesão pode determinar uma lesão permanente de válvula cardíaca. Ao menos de 1% de faringites esporádicas resultam em febre, mas esse percentual vai aumentando na medida em que um paciente tem faringites repetidas e os tratamentos são ineficazes e tardios. Por isso, muitas vezes, é aconselhado a remoção das tonsilas para que se evite essa faringite de repetição. O tratamento é basicamente com penicilina e com azitromicina. Infecções virais do sistema respiratório superior, primeiro, existem alguns fatores de risco que são claros, são associados a essas infecções virais, que é o contato próximo com crianças que vão a creches, escolas, onde há uma grande feira livre de vírus, né, de variantes virais e diversidade de gêneros virais, pessoas com asma e rinite alérgica, por ter uma defesa comprometida, tanto no movimento ciliar quanto no movimento respiratório. O tabagismo também é um agente relacionado a essas infecções, e outros indivíduos, indivíduos imunocomprometidos, como, por exemplo, aqueles que têm fibrose cística, HIV/AIDS, uso de corticoides, transplante, etc. Os principais agentes não se resumem a esses, mas os principais são o vírus sincial respiratório, que é o mais comum, o rinovírus, que também tem uma alta frequência, o para-influenza e o influenza, e todos eles transmitidos mais ou menos dessa forma aqui que vocês estão vendo, um grande espirro ou uma tosse não educada, né? não protegida pelo braço. Tratamento, antibióticos. Qual é os antibióticos que nós devemos utilizar para o tratamento dessas infecções virais? Possivelmente, se nós estivéssemos aqui numa aula síncrona, vocês diriam mais nenhum antibiótico, porque vocês sabem que infecções virais não comportam o uso de antibiótico, porque eles não são ativos contra vírus. Partimos, então, agora para infecções bacterianas do sistema respiratório inferior. Nós vamos falar fundamentalmente de pneumonia, pneumocócica, também provavelmente já passado pela professora Daniela, e a infecção respiratória do trato inferior, que se deve ao Mycobacterium tuberculosis. Nós vamos ter um encontro síncrono na quinta-feira, quando nós vamos abordar esse tema. Então, o pneumococo é um coco gram-positivo, que normalmente se apresenta à microscopia corada pelo gram como um diplococo, às vezes em forma de lança, né, pontudinho, ou em forma de vela. Isso é uma narrativa de um laudo microscópico com essa narrativa, diplococos gram-positivos expostos aos pares, com forma de lança ou chama de vela, é um bom indicativo que vocês estão na frente de um paciente que está infectado com Streptococcus pneumoniae. Ele pode ser, isso é uma questão que deve ser considerada como muito importante, muito relevante, porque o pneumococo pode ser membro transitório da microbiota normal, colonizando o nasofaringe aproximadamente 40% de adultos e crianças sem nunca causar doença. Então, apenas algumas variantes do pneumococo estão relacionadas a doenças infecciosas e à pneumonia pneumocócica. A cápsula é o principal fator de virulência, né? Ela é antifagocitária, portanto, facilita a evasão do pneumococo à ação do sistema imune. E alguns sorotipos que são determinados pelo carboidrato da cápsula são mais prevalentes, né? Ocupando aí cerca de 60% a 80%. Aqui vocês estão vendo um diplococo, né? O Streptococcus pneumoniae,
com dois cocos, e isso é uma metodologia de laboratório que faz com que a cápsula fique assim entumecida e nós consigamos obter essa fotografia de microscopia de varredura. A maior incidência do pneumococo está na extremidade da vida, nas duas extremidades da vida, no início da vida, de 6 meses a 4 anos, onde também está relacionado à meningite, e numa fase final da vida, onde estão mais envolvidos os idosos. O avanço das vacinas, e aí nós estamos dissertando há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, sobre vacinas, tem permitido também a redução de infecções pneumocócicas. Nós temos aí vários tipos de vacinas, vacina pneumococos com 10, a VPC-10, que tem 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, 8 deles estão conjugados a uma proteína D do Haemophilus influenza, e um deles está conjugado com o toxoide tetânico. Esta vacina protege 70% das formas graves. E nós temos observado, por exemplo, aqui nesse quadro, e isso se repete também para a pneumonia, o decréscimo concomitante, aqui as colunas mostram o decréscimo da meningite pneumocócica com a combinação do número de vacinas aplicadas. Isso é bastante claro. Existe uma vacina mais completa, que tem mais sorotipos, é baseado também na conjugação com proteínas, que é a que tem 13 sorotipos, conjugado com uma proteína CRM-197, que é uma proteína não tóxica do corírio diftere, e evita até 90% das formas graves. Essas vacinas que são conjugadas, antígeno e uma proteína, potencializam a capacidade imunogênica da proteína e, portanto, elas são as mais desejáveis. Existe uma outra vacina, a VPC-23, que é apenas com os polissacarídeos capsulares, que são menos imunogênicos do que os antígenos fixados a uma proteína, e não são conjugadas, e que, deveriam ser usadas reforçadas com posterior vacinação com uma das duas conjugadas. Pneumonias virais, o vírus sincial respiratório é a causa mais comum de pneumonias virais, especialmente em latentes. O vírus da influenza é responsável pela influenza sazonal, mas também pelas pandemias de gripe. E o SARS-CoV-2 é o nosso companheiro dos últimos 2 anos. Influenza vem do nome influenza delfredo, No início não se tinha a certeza do que causava a enfermidade, que passou a se chamar gripe, em francês é agarrar, como é o gripe que se põe no cabo de uma raquete, porque realmente a gripe agarra o sujeito. E quando não se sabia qual era a causa, a etiologia, e se percebia que havia uma relação com o tempo, passou-se a chamar influenza delfredo. A história da influenza parece ser muito antiga, ela tem narrativa de Hipócrates em 400 anos antes de Cristo. No final do século XVI foi descrita a primeira pandemia na Rússia, e daí até 1900 e pouco foram mais de 28 pandemias de influenza. Em 1918, nós tivemos a maior pandemia de influenza, com estimativa de até 50 milhões de mortes em todo o mundo. Em 57, uma outra pandemia, agora com H2N2, a primeira era um H1N1, foi a gripe asiática. Em 68, nós tivemos a gripe de Hong Kong, com mais ou menos 1 milhão de mortes também, e a variante era uma H3N2. O vírus da influenza sazonal infecta 5 a 15% da população a cada ano,
resultando mais ou menos em 400 mil mortes em todo o mundo, especialmente em não vacinados. A recorrência anual de epidemias sazonais da influenza é atribuída ao que nós já estamos esperando com o coronavírus, que é a evolução, mutações contínuas do vírus da influenza, alguns deles escapando à prévia infecção ou prévia vacinação, a imunidade gerada pela prévia infecção, prévia vacinação do indivíduo, por essa variação antigênica do vírus, e a capacidade de serem transmitidos de forma eficiente de pessoa a pessoa, né? Como é também o coronavírus. Eles fazem parte, fazem parte da família Orthomyxoviridae, então tem basicamente 4 gêneros: influenza vírus A, B, C e o togavírus, togotovírus, e a espécie do influenza A, influenza A vírus, influenza B vírus, influenza C vírus, e o togotovírus tem mais 3 espécies. O influenza A, que é o que nós temos mais frequentemente infecções e pandemia, tem o genoma segmentado de RNA de fita simples, polaridade negativa. O influenza A e B tem 8 segmentos, o influenza C tem 7 segmentos. Aqui vocês estão vendo a estrutura do vírus, né, com as suas também espículas. Ele tem 8 genes, mas codifica 10 proteínas. São altamente variáveis, porque ele tem 16 genes de variantes de hemaglutinina e 9 de neuraminidase, portanto, fazendo uma combinação bastante ampla de diversidade viral. Como é que o vírus muda, então? O que acontece naquela evolução com mutações que eu mencionei há pouco e que causa as variantes sazonais de influenza é o acúmulo de mutação, né, que faz com que, como eu falei, o vírus possa se evadir do sistema imune que tenha sido determinado por uma infecção prévia ou uma vacinação prévia. A isso dá-se o nome de antígene drift, essa mutação menor. A mutação maior, antígeno shift, é um rearranjo genético, mistura de ácidos nucleicos entre vírus humanos e não humanos em um hospedeiro não humano. É um reassorting de vírus de diversas espécies. Então, nós temos aqui como é que ocorreu a evolução do vírus pandêmico, da última pandemia de influenza, que foi em 2009. Patos migratórios, vírus de patos migratórios infectaram pássaros domésticos, esses infectaram suínos, houve aqui uma mescla de vírus da ave, do suíno e do homem, e nós tivemos aí, então, um antígeno, o fenômeno de antígeno shift, e, portanto, um reassorte de uma entidade viral absolutamente diferente. Isso ainda não aconteceu com o coronavírus e espera-se que não aconteça. Essa é a gripe espanhola de 1918. Vocês veem aqui uma enorme enfermaria, numa época em que o próprio conhecimento da etiologia da doença era bastante limitado, não havia recursos terapêuticos como nós dispomos hoje, nem de suporte, nem farmacológico, métodos diagnósticos praticamente eram clínicos, os antibióticos ainda não tinham entrado em ação, então infecções bacterianas secundárias resultavam em um agravamento que muito potencialmente podia levar à morte. Portanto, nesses anos, nesses 100 anos, nós, apesar de repetirmos as pandemias, nós estamos muito melhor preparados do que estávamos naquela época. Esse é um cartaz de jornal da época, o Jornal de Porto Alegre, influenza espanhola, o remédio homeopático quinina arsênicos, também era outra quimera humana, assim como foram tantas outras, proposto para prevenir e tratar a influenza.
A pneumonia viral primária, então, nessa pandemia de 2009 por influenza, foi achado mais comum em casos graves e foi uma causa frequente de morte. Muitas infecções bacterianas foram encontradas, isso resultou em 30% dos casos fatais, e muitos dos casos graves, ao contrário da Covid-19, ocorreram em pessoas jovens previamente saudáveis. Aqui vocês estão vendo um tecido epitelial normal, né, do trato respiratório. Aqui vocês veem ele 3 dias após a infecção com influenza, e aqui você já vê ele colonizado por bactérias 7 dias após. Quer dizer, para de haver o movimento ciliar, o movimento mecânico, a produção de muco, que ajuda a remover todos os agentes que possam estabelecer ali uma colonização. Isso é paralisado com a infecção viral e favorece uma infecção bacteriana secundária. Então, a patogênese principal da influenza, né? Vocês veem aqui 3 setas, uma mais larga, que é as que foram as maiores contribuições para a patogênese da influenza, a seta mais fina, indicando a resposta imune, e a falhada aqui foram os resultados menos frequentes. Então, a resposta imune protegeu contra uma futura infecção, né? Ela determinou a produção de interferon, né? E esse interferon atuou fazendo com que tanto a rede de aerossol, de replicação do trato respiratório, descamação do muco e das células ciliadas, resultasse numa síndrome da enfermidade da influenza. Menos frequentemente ocorreu uma infecção bacteriana secundária, com pneumonia, também uma pneumonia viral não foi tão frequente, e o mesmo aconteceu com o sistema nervoso central. Então, na verdade, houve aqui mais uma resposta inflamatória, pró-inflamatória, que foi o principal patogênese dessa enfermidade. Pneumonia viral primária foi o achado mais comum em casos graves e uma causa frequente de morte. Infecções bacterianas por pneumococo e estafilococcus aureus foram encontradas em aproximadamente 30% dos casos fatais. Tratamento foram inicialmente utilizados 2 fármacos, a amantadine, que é um fármaco utilizado em Parkinson, portanto, um reposicionamento desse fármaco, e rimantadine era um anti-influenza. Baixa qualidade de evidência de eficácia para ambos, falta de conhecimento sobre a segurança da amantadine e os benefícios limitados da rimantadine. Então, não indicaram que tanto um quanto o outro, em comparação com o controle, podiam ser úteis para prevenção ou tratamento, ou mesmo redução da duração da gripe em crianças ou idosos. Vacina, produção entre o pânico e a demanda, menos pressionado e melhor preparado pelo conhecimento do vírus do que agora, com o coronavírus, mas também houve uma pressão no momento em que havia o pânico da pandemia. A vacina é fundamentalmente composta por 3 variantes, né? 2 influenza tipo A e 1 tipo B. Tipo A, H1N1, tipo B, H3N2. E a vacina é composta pelas variantes mais prevalentes, né? em cada momento. A OMS tem uma rede de laboratório, no qual a Fiocruz está incluída, e esses diversos laboratórios monitoram as variáveis, as variantes circulantes do vírus, e são essas variantes mais prevalentes que vão compor a vacina que vai ser utilizada em cada ano. Esses laboratórios vão isolando, vão genotipando as cepas virais ao longo do ano, informam a OMS, que define quais cepas devem ser contempladas na vacina trivalente. O mercado de vacinas não é pequeno, é um mercado grande, como vocês podem imaginar, e está em crescimento.
Em função, então, das frequentes mutações, tanto no HA, na hemaglutinina, quanto na neuraminidase, a influenza, ao contrário de algumas viroses, não estabelece imunidade para toda a vida. Essas mutações evolutivas vão gerando novas cepas, como nós já vimos, e essas cepas vão bypassando a imunidade do indivíduo e causando novas doenças. A composição da vacina de 2019 era 2 influenza A, um do tipo H1N1 e outro do tipo H3N2, a mudança e mais influenza B, e a mudança nesse ano é que foi colocado aqui o subtipo Darwin, que é o que está circulando mais frequentemente no Brasil. Então, portanto, a próxima vacinação, que começa já agora no início do ano, para a influenza, a composição, na verdade, da vacina de 2022, já vai ter aqui um novo subtipo da influenza H3N2. 100 anos depois da gripe espanhola, 10 anos depois da influenza H1N1, nós nos encontramos com outra pandemia, talvez a maior pandemia da história moderna. A Covid-19, causada por um vírus, SARS-CoV-2, aqui um quadro apresentando números de 11 de janeiro, né, com números impressionantes, mais de 5 milhões de mortes, 5 milhões e 500 mil mortos, 310 milhões de casos detectados, muito possivelmente esse número de casos detectados é certamente muito inferior ao de indivíduos infectados, porque não se fez o diagnóstico geral e houve um transbordamento viral além fronteiras do mundo inteiro. Bom, como a história da humanidade está relacionada a epidemias e pandemias, e a humanidade já tinha vivenciado pandemias deste tipo, embora com um conhecimento muito menor do que nós temos hoje para lidar com uma pandemia, mas a experiência já existia, e aqui marco fundamentalmente a gripe espanhola no início do século passado. Alguns anos atrás, 2017, a revista Time, na sua capa, põe aqui um vírus do Ebola, no fundo, ela põe uma advertência, né, que nós não estamos preparados para uma nova pandemia. Portanto, ninguém poderá dizer que a Covid-19 é um cisne negro. Né? O cisne negro é algo inesperado. Quem pode comungar da ideia de que não se esperava que viesse e agora acho que educados, molestados, limitados pela Covid, nós possamos, pelo menos uma parte significativa da população, ter a consciência de que novas pandemias virão e que será necessária uma mudança de comportamento tanto preventivo quanto de apoio de saúde para enfrentar pandemias que devem vir. Bom, qual a origem do SARS-CoV-2? Essa é uma pergunta que ainda não está respondida. Inicialmente, se buscou e se busca ainda a mesma lógica das antigas síndromes respiratórias agudas determinadas por coronavírus, tanto o SARS-CoV de 2002 como o MERS-CoV de 2012, cujo coronavírus original veio do morcego. Morcego infecta animais intermediários. Aqui um animal, uma espécie de raposa, civet, e aqui o camelo, e depois transmitem ao homem, e o homem transmite entre si. Essas duas epidemias ficaram restritas, a SARS-CoV ficou restrita à Ásia e a MERS restrita ao Oriente Médio, mas as duas tiveram como origem comum coronavírus dos morcegos, que, aliás, é riquíssimo em diversidade de coronavírus. Baseado nisso, se supunha também, e se supõe ainda, que o novo coronavírus deva ter passado por um animal intermediário. O primeiro
apontado era o próprio morcego, sem intermediário, depois com intermediário, conforme tinha sido as outras duas, e o eleito, naquele momento, foi o pangolim, no qual foi isolado um coronavírus com muita similaridade ao do morcego. As hipóteses poderiam ser infectado pelo pangolim ou qualquer outro animal intermediário, infectado pelo coronavírus, passaria ao homem, já esse vírus modificado, e o homem transmitiria aos demais, quer dizer, o caso zero transmitiria aos demais. Ou esse animal intermediário teria sido infectado, passado tal qual o vírus ao homem, e dentro da espécie humana ter ocorrido uma mudança de comportamento do vírus. Isso é menos provável. Em função da necessidade premente de se saber a origem do coronavírus e basear em evidências qualquer medida e qualquer análise dessa origem, em 14 de janeiro do ano passado, a 10 de fevereiro, durante um mês, foi constituída uma equipe de especialistas, virologistas, microbiologistas, médicos, epidemiologistas, para fazer uma missão de estudo na China. Tá? Então, eram 10 pesquisadores escolhidos pela Organização Mundial de Saúde, mais 10 apontados pelo governo chinês. Foram coletadas mais de 80 mil amostras de animais selvagens, 80 mil amostras, entre animais selvagens domésticos e aves, foram coletadas em 31 províncias da China e nenhum resultado positivo foi identificado para anticorpo contra o SARS-CoV-2. Portanto, o SARS-CoV-2 não teria passado por nenhum desses animais. Por meio de extensos testes de produto de origem animal no mercado de Huanan, lá em Wuhan, também não foi encontrada nenhuma evidência de infecções em animais. Diante disso, e fazendo todo um raciocínio biológico e epidemiológico, o relatório aponta para algumas possibilidades. Primeiro, a possibilidade seria que tenha ocorrido uma transmissão zoonótica direta para humanos, um transbordamento, como eu mostrei lá, direto do morcego para o homem, é uma coisa provável. Em amarelo, a introdução por meio de um hospedeiro intermediário, seguido por um spillover, uma mudança também de espécie, o que é muito provável porque esse é o comportamento natural do coronavírus historicamente. Introdução do coronavírus através de cadeia alimentar, especialmente fria, é possível, mas eles acham que é pouco provável. E não é descartável, enquanto não se tiver elucidação do caso, a introdução por meio de um incidente de laboratório. Eles consideram improvável que isso tenha acontecido, as razões não são apresentadas como outras que não sejam técnicas, utilizam estudos de processos evolutivos, de construção de vírus, de instrumentos de bioinformática, etc. Entretanto, enquanto não houver absoluta transparência nos dados, enquanto não se encontrar com mais evidência, mais robustez a origem, todas essas possibilidades permanecem como sendo viáveis. Sobre as variantes virais, as mutações de vírus são frequentes, né? O reparo do ácido nucleico do vírus é feito de forma muito precária, portanto, há uma série de erros enquanto se duplica o vírus, e isso é ainda mais comum nos vírus RNA. De uma forma geral, uma mutação não representa uma alteração no comportamento da ação do vírus. Ele tem uma série de mutações que não mudam nada no seu comportamento, nem são mais infecciosos, nem são mais virulentos ou patogênicos. Na verdade, se mantém do mesmo jeito. As diferentes linhagens de vírus são identificadas pelas combinações entre as mutações que permanecem ao longo do tempo. Quando afirmamos que dois vírus pertencem a uma mesma linhagem, significa que eles têm um ancestral comum entre eles. Quando essas mutações ocorrem em regiões específicas do vírus,
como, por exemplo, a RDB da Spike, do coronavírus, isso requer uma maior atenção, porque essa é uma região de ligação com o receptor e pode ocorrer uma mudança de comportamento do vírus. Há um elevado número de linhagens circulantes, mas só algumas são consideradas variantes de preocupação, a famosa VOC em inglês. Aqui essa tabela tinha as variantes, quando mudaram de nome, elas tinham o nome da sua primeira identificação. Ajuizadamente, a OMS passou a dar o nome do alfabeto grego, para que não tivesse uma discriminação, né? E aqui a descrição da linhagem de uma forma mais técnica. Recentemente, final do ano para cá, além dessas linhagens de preocupação mais conhecidas, surgiu a Ômicron, né? A variante Ômicron trouxe, primeiro, uma surpresa pela quantidade de mutações que ela dispunha. Aqui tem apenas algumas mutações, são aquelas que elas abrigam em comum com outras mutantes. Vejam que, em relação a essa mutante aqui, ela tem uma série de mutações similares. Mesmo com a Delta, ela tem mutações que são chaves na Delta e que tem igual na Ômicron. Então, 52 mutações, se pensou, primeira coisa, a inviabilidade dessa variante, né? A curto prazo, ela se desapareceria. Pois antes, pelo contrário, a Ômicron se mostra com alta infectividade, uma menor patogenicidade. Isso parece ser pelo fato dela ter maior afinidade pelo trato respiratório superior, em particular o nariz, e menos afinidade com o tecido pulmonar. São estudos ainda em modelo animal, ainda não tem evidência publicada em humanos dessa hipótese, portanto, a evidência é em modelo animal disso que eu acabo de dizer. Os sintomas, desaparecem aqueles sintomas de perda de paladar, cheiro, etc. Permanecem sintomas similares ao que já tinha a Delta: dor de garganta, congestão nasal, tosse seca, dor muscular, em particular nas costas. O que tem se observado, sim, muito claramente, é que a vacina, inclusive incluindo aí o booster, o reforço, protege contra a infecção, e 2 doses protegem muito contra as formas mais graves. E, recentemente, foi publicado um estudo com 1 milhão de pessoas que mostrou que os vacinados com reforço ou com 2 doses tinham 81% e 65%, respectivamente, menos chances de serem internados dos que não foram vacinados como o Djokovic. Tem 2 artigos que estão colocados lá na plataforma, eu vou colocá-los agora à tarde, que eu gostaria que vocês lessem, porque dali certamente vocês vão aprender coisas importantes. Um se refere ao teste diagnóstico, que eu vou fazer uma pergunta sobre ele na nossa avaliação. Traduzo aqui o resumo: uma mulher de 38 anos com diabetes tipo 2 faz uma consulta de telemedicina depois de saber que uma pessoa com quem ela teve contato próximo em um casamento, 3 dias antes, no ambiente fechado, testou positivo para o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda, SARS-CoV-2. A mulher relata que está sintomática, recebeu uma segunda vacinação contra o SARS-CoV-2 há aproximadamente 9 meses, mas não recebeu vacina de reforço. Ela compareceu ao casamento com o marido, que também recebeu 2 vacinas, e os 2 filhos que ainda não estavam vacinados, estavam esperando o final da consulta pública no país deles. Seu marido teve congestão nasal leve, tosse na noite anterior à consulta. Ela já havia comprado testes de diagnóstico rápido para fazer em casa e que recebeu autorização para o uso emergencial do FDA, a Anvisa deles, para testes domiciliares. E se pergunta se o uso desses testes seria apropriado e o que você, sendo consultado por telemedicina, aconselharia. Então, esse artigo eu recomendo, é um artigo curto, eu recomendo que leiam. Aqueles que têm dificuldade em inglês, copiem e colam no Translator, tal como eu fiz aqui para trazer esse resumo, e vocês
poderão formar uma opinião baseada em evidência. O que ainda não sabemos ou não dispomos em relação à Covid-19 ou SARS-CoV-2? Como lhes disse, não sabemos qual a origem, né? E não sabendo qual a origem, nós temos pouca previsibilidade de qual o risco de termos pandemias similares. Qual a importância da variável genética na manifestação clínica, já que pessoas aparentemente com condições similares de idade, peso, etc., comorbidade inclusive, têm uma evolução absolutamente diferente ou tiveram evolução absolutamente diferente a partir da infecção. Quais biomarcadores poderiam se auxiliar no tratamento, prognóstico e desfecho? Nós ainda temos poucos biomarcadores específicos e pouco conhecimento sobre o uso de biomarcadores inespecíficos que pudessem ajudar o clínico a tanto fazer o diagnóstico quanto o prognóstico e monitorar o tratamento. As vacinas protegem contra as variantes? Parece que sim, não na intensidade total, mas parece que muito, protegem contra as variantes. E qual a melhor plataforma, já que nós temos uma série de plataformas vacinais, desde o vírus inativado até passando pela construção de engenharia genética com um vírus carregando um gene, né, os da AstraZeneca, que usam adenovírus, carregando o gene da Spike, os vírus, as vacinas de RNA mensageiro, a recente vacina da Novavax, proteína, que está entrando no mercado. Enfim, qual a melhor plataforma? Quando eu pergunto a melhor plataforma, eu quero saber qual a melhor plataforma para produzir em escala, em custo menor, qual a plataforma mais efetiva, qual aquela que se adapta melhor às posteriores readequações de mudança de variante de antígeno. Então, tudo isso ainda é por saber, embora já saibamos o potencial das vacinas. Qual é a taxa de letalidade da Covid no Brasil? Nós não vamos saber isso nunca, mas podemos nos aproximar. Possivelmente essa taxa de letalidade é bastante diferente do que se imagina, enquanto nós não tivermos esses dados. O que nós temos hoje é a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade é o número de mortes por determinada doença no total de uma população, e taxa de letalidade é o número de mortos daquela doença pelos indivíduos que ficaram efetivamente doentes. Isso nós não sabemos porque os nossos testes diagnósticos, a nossa velocidade, a nossa abrangência de testes diagnósticos ainda é muito tímida. Se nós vamos ter antivirais para o tratamento, recentemente os Estados Unidos lançou 2 antivirais que estão em fase 3 de ensaio clínico. Se algum reposicionamento de fármacos vai realmente resolver, além dos que já foram tentados e se mostraram ineficazes, como a hidroxicloroquina, ivermectina, zinco e chá de Marcela. O que nós podemos esperar da Covid longa, né? Porque há uma série de sequelas em alguns indivíduos que vão permanecer após a resolução da Covid em si. E qual o impacto da pandemia em outros agravos de saúde? Nós vamos ver rapidamente na quinta-feira o impacto na tuberculose, mas a tuberculose é só um exemplo do quanto a Covid teve impacto em outros agravos, especialmente agravos de saúde que são relevantes para a população, desde doenças infecciosas até doenças crônico-degenerativas, neoplasias, etc. Finalmente, eu vou depositar outro artigo lá, que também é um artigo, esse eu diria mais polêmico, que também daqui eu vou fazer uma pergunta. Traduzido o artigo quando será o fim da pandemia da Covid-19, o nome do artigo é o final da pandemia não será televisado, não vai passar na televisão, e eu tirei uma parte do texto, que não é a introdução, está lá embaixo no texto, que diz: a história sugere que o fim da pandemia não seguirá simplesmente a obtenção da imunidade de rebanho ou uma declaração oficial, mas ocorrerá de forma gradual e desigual à medida que as sociedades deixarem de ser consumidas pelas métricas chocantes da pandemia. O fim da pandemia é mais uma questão de experiência vivida e, portanto, é mais um fenômeno sociológico e biológico. E, portanto, os painéis que não medem a saúde mental, o impacto educacional, a negação de laços sociais estreitos, não são a ferramenta que nos dirá quando a pandemia terminará.
de fato, considerando como as sociedades passaram a usar essas tabelas, esses painéis, eles podem ser uma ferramenta que ajuda a evitar o retorno ao normal, ao contrário do que favoreceu o final da pandemia. Pandemias, pelo menos pandemias virais respiratórias, dizem os autores, simplesmente não terminam de forma passível de serem exibidas em painéis. Longe de um fim dramático, as pandemias desaparecem gradualmente, à medida que a sociedade se ajusta a viver com um novo agente da doença e a vida social volta ao normal. No meu ponto de vista, sobre os dois artigos, eu acho que o uso de teste caseiro nessa condição, ele pode ser favorável, deve ser estimulado. Entretanto, esses testes point of care, eles precisam ser utilizados dentro de um espectro de moderação que leve em conta a necessidade, a urgência, e que se saiba como manejar o paciente com a resposta do teste. Teste positivo feito em casa também é um teste, é um resultado a ser notificado. Portanto, não basta distribuir teste para que nós resolvamos o problema de isolamento ou de redução da transmissão do vírus. Esse segundo artigo é um artigo que, como vocês veem, não há nenhuma referência à vacina, né? E parece haver assim uma certa conformidade, né, com a brutalidade, com a violência da pandemia, né, buscando, penso eu, falaciosamente, outras questões que, obviamente, estão relacionadas à Covid e que estão sendo pensadas, sim, mas que eles dizem que podem estar sendo esquecidas, como saúde mental, impacto educacional, etc. Então, são dois artigos polêmicos, eu vou fazer perguntas sobre eles e gostaria de ver como vocês irão se manifestar. Então, era isso que eu tinha para apresentar nessa aula. Nosso próximo encontro, que será o último na AIP, será, então, na quinta-feira, às 13h30, no link que já está colocado na plataforma, e essa aula deve ir hoje para a plataforma junto com os dois artigos. Uma boa tarde para vocês.